Olá a todos, na paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Creio que sim, em nome de Jesus. Vamos hoje tratar de um tema muito importante, tema bem relevante, bem discutido, bem tratado entre o meio cristão, dentro e fora da igreja, que é sobre a questão: é pecado ou não é jogar na Mega Sena ou em jogos em gerais? Então vamos agora, decorrer desse vídeo, tratar sobre isso, falar sobre essa questão. Vamos ver aí à luz da Bíblia se é pecado, se não é. Vamos tentar entender se alguém jogasse, sendo ele cristão, na Mega Sena e ganhasse lá. Enfim, vamos lá. Vamos para mais um vídeo. Vamos lá, aprender mais um pouco. Que Deus abençoe você. Fique até o final desse vídeo e nós vamos aprender sobre essa questão tão polêmica que é a questão do jogo. Amém? Vamos lá. Então vamos começar aqui, meus amados. Eu separei aqui alguns versículos. Vamos começar aqui em Provérbios, do capítulo 10, do versículo 22, que diz assim, ó: a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Então aqui, se você ver nesse versículo aqui de Provérbios, ele vai dizer o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. É interessante aqui esse versículo em Provérbios, do capítulo 10, do versículo 22, é que quando a Bíblia fala de bênção, a Bíblia era a bênção, quer dizer, em geral, tudo aquilo que é bom para a sua vida, tipo, sua vida espiritual, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde física, tudo aquilo que agrega coisas boas para teu cotidiano, simboliza bênção. Então, o Provérbios aqui no capítulo 10, do versículo 22, é bem explícito a palavra. Então, essa bênção que vem de Deus, ela não traz dores. Então, como diferenciar bênção que vem de Deus e bênçãos que não vêm de Deus? Porque há bênçãos que não vêm de Deus. As bênçãos que não vêm de Deus são aquelas que te trazem uma felicidade passageira. Vamos lá, vamos pegar agora o exemplo da Loteria Federal, da Mega Sena, dos jogos em gerais. Quando, por exemplo, alguém joga na Mega Sena, um cristão, ele jogou na Mega Sena, seria pecado ele ter jogado na Mega Sena ou não? Ele ganhou, tá, ele ganhou. Se ele não tiver preparado para receber aquela quantia que ele ganhou, se a vida dele espiritual não tiver preparada, aquela bênção que podia trazer, aquele dinheiro que podia trazer bênção para a vida dele, pode trazer maldição. Por quê? Porque quando vier aquele recurso para ele e ele não estiver preparado, ele pode o quê? Se desviar da presença do Senhor. Aí entra o ponto que eu acabei de relatar sobre a bênção. Porque a bênção que vem de Deus, ela não traz dores. Quando Deus dá algo para uma pessoa, seja financeiramente falando, seja no casamento, seja espiritualmente falando, quando Deus dá algo, não é para trazer dores, é para trazer alegria, felicidade. Então, um exemplo: o irmão jogou na Mega Sena, ganhou, e aí começou a se embaraçar. Em vez de ir para a igreja, em vez dele usar aquele recurso para abençoar a vida dele, abençoar outras pessoas também, viver bem com a sua família, andar em santidade com Deus, buscar mais a Deus, ser grato mais a Deus, orar, jejuar mais, ler mais a Bíblia, enfim, tentar se aproximar mais de Deus, porque Deus deu essa bênção grande para ele. Ele pega e começa a viajar para vários lugares, aí já começa a beber um vinhozinho, já começa a frequentar lugares que não é para frequentar. Então observem que aquele recurso, aquele dinheiro que ele ganhou lá na Mega Sena, que ele jogou, não é mais bênção, se tornou para ele maldição. E aí você me pergunta: então, irmão, é pecado ou não é pecado, pastor? Aí eis a questão: não é pecado você jogar, o cristão jogar na Mega Sena. É pecado o que ele vai fazer com o recurso que ele ganhar, se possível ele ganhar, né? Porque a probabilidade de ganhar na Mega Sena é de 1 a 50, quer dizer, uma pessoa em 50 milhões de pessoas para ganhar na Mega Sena. Se Deus quiser dar para ele, amém. Mas a questão toda é o que ele vai fazer com o recurso. Então, o que eu quero te dizer nessa tarde? Não é pecado
jogar na Mega Sena. Não há base bíblica que fala sobre esse pecado. Agora vamos pegar outro texto bíblico aqui, em 1 Timóteo do capítulo 6, do versículo 10, que diz assim, ó: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então aqui, ó, o amor ao dinheiro. Quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é toda espécie de males, quando a pessoa ama o dinheiro ao ponto de o dinheiro virar o Deus dela, que é Mamon, esse dinheiro vai trazer males para essa pessoa. Porque a pessoa vai ser uma pessoa que vai só cobiçar e vai se desviar da fé. Aí entra o ponto. Esse dinheiro que a pessoa possivelmente fosse ganhar em um prêmio da loteria, trouxesse para ela um amor tão grande dela se apegar no dinheiro e esquecer de Deus, aí esse dinheiro seria maldição para essa pessoa. Aí ela ter jogado na loteria ou na Mega Sena seria pecado. Por quê? Porque ela não ia estar usando o dinheiro corretamente. Ela ia estar se apegando mais ao recurso financeiro e se esquecendo dos princípios bíblicos, se esquecendo do mandamento e da palavra de Deus. Aí se tornaria pecado. Aí eu te pergunto, e os outros jogos também, tipo Tigrinho, enfim, esses outros jogos que tem aí, que aparece para a pessoa jogar, é pecado também? Outro ponto muito importante a ser tratado. É pecado ou não é jogar nesses jogos? Biblicamente falando, não tem base bíblica para dizer que é pecado. Porque todos esses jogos, não sei se o Tigrinho é legalizado, mas todos esses jogos que são legalizados pela lei, que não aflige a lei, que pagam os seus impostos, enfim, que a lei permite que eles façam os seus jogos aí, como a Loteria Federal, esses outros jogos aí, tipo Carimbó da Sorte, né? Aqui no, em Florianópolis, Crime Mania, não é pecado jogar porque ele está debaixo da lei. E quando nós estamos debaixo da lei, não se torna pecado, porque não é nada ilegal. Agora, quando você joga um jogo ilegal, que está afligindo a lei brasileira, aí se torna pecado. Esses outros sorteios por aí que são legalizados pelo governo, que são tudo registrados CNPJ, retém seus impostos, etc. Tudo legalzinho. É pecado? Biblicamente falando, não é pecado. O que é pecado é quando, se você possivelmente ganhar, você ter mais amor àquilo que você ganhou, ao dinheiro que você ganhou em um desses sorteios do que a Deus. Aí se torna pecado. Também é pecado a maneira que você vai usar esse dinheiro. Eu já vi muito relato no YouTube, na internet, de ganhadores na Mega Sena que tiveram um fim trágico, né? Que morreram porque não usaram o dinheiro corretamente. Uns que ganharam, quando passou 3, 4 anos, já estava falido de novo porque usou o dinheiro para prostituição, fechar. Eu já vi um relato de um cidadão que ganhou na Mega Sena, que era a flaneirinha, e aí esse cidadão, ele pagou várias diárias de hotel lá em Salvador, comprava um carro, aí não queria mais, deixava o carro lá, comprava uma roupa, depois trocava de roupa, jogava a roupa fora, pagava, entrava em boate, fechava a boate. Então isso é pecado. Por quê? Porque você está usando o dinheiro que ela ganhou para o mal, para o seu deleite, para gastar com o seu prazer. Aí se torna pecado. Mas se a pessoa ganhou, está sendo abençoada com aquele recurso, está abençoando alguém, está usando o dinheiro corretamente, está honrando a Deus, biblicamente falando, não é pecado. Quero deixar um outro texto bíblico aqui para vocês. Está aqui em Provérbios do capítulo 3, do versículo 9, que diz assim, ó: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha só, outro texto aqui bem interessante. Aqui a Bíblia, em Provérbios, está dizendo que nós devemos honrar a Deus com nossas fazendas. Só que esse contexto de fazenda é um contexto daquela época, né? Porque é um contexto
dos agricultores da época, né, do Antigo Testamento. Só que nos nossos dias atuais, nós temos que honrar a Deus com tudo que nós temos. Tenho que honrar a Deus com o meu salário, tenho que honrar a Deus com o meu negócio, tenho que honrar a Deus com a minha riqueza. Então, se Deus me der uma bênção financeira grande, eu tenho que honrar Ele em tudo. Então, se eu honrar a Deus com aquilo que Ele me deu, eu vou ser abençoado. Mas se eu não honrar a Deus com aquilo que Ele me deu, eu não vou ser abençoado. Então, resumindo o que nós acabamos de tratar nessa tarde. É pecado ou não é pecado um cristão jogar na Mega Sena? Biblicamente falando, não é pecado. Será pecado a maneira que você for usar aquele recurso que você ganhou. Ou se você se viciar nisso. Se você começar a gastar o dinheiro que você tinha lá para comprar um alimento, para pagar uma dívida, ou tirar o dízimo do Senhor, a oferta, ou tirar o pão lá dos seus filhos para jogar em jogo, se torna pecado. Então tudo que é vício é pecado. Todo tipo de vício é pecado. Eu vi relato de pessoas jogar no tigrinho, né? Uma vez eu vi um relato de uma jovem que perdeu todo um recurso do pai, não sei, parece que foi 30 mil reais, 20 mil, não falo a memória que eu vi na reportagem, jogando nesse jogo aí do tigrinho, nesses jogos online aí. Então tenha cuidado com os jogos online. Se você estiver se viciando nisso, pare, porque isso aí é uma estratégia do mal para acabar com as suas finanças, acabar com aquilo que você tem, tá bom? Seja prudente, tenha o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? É a temperança, que é o domínio próprio. Tenta se dominar, não se vicie em nada. Faça tudo para honrar a Deus e aí você vai ser abençoado. Amém? Que Deus abençoe por mais um vídeo. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.